Será que vale a pena eu vender um título público, um tesouro direto que eu tenho para comprar um outro que tem um prazo de vencimento mais longo? Bom, muitas pessoas ficam com essa dúvida. Afinal de contas, as pessoas, elas investem primeiro pelas manchetes de jornal. Então, vê lá, IPCA mais 8 e não sei o que lá, e vai lá e pum, investe no IPCA mais 2032. Só que a pessoa começa a estudar, começa a assistir um vídeo ali, conversa com uma pessoa ali e percebe que, na verdade, uma duration mais longa, um prazo de vencimento mais longo poderia trazer um retorno maior para ela. Ela fica, será que vale a pena eu vender esse meu título e investir nesse título mais longo, 2040, 2050? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo agora. Eu quero mostrar para você aqui os prós e os contras de fazer essa troca. E também aí no final falar para você o que eu acho, essa é a minha opinião, se eu faria ou não essa troca, o que eu recomendo para as pessoas que me procuram e para os clientes aqui que me perguntam também aqui no escritório. Não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta aí também, compartilha esse vídeo, porque eu sei que você tem um círculo ali de amizade de pessoas que conversam sobre esse assunto. E deixa para mim nos comentários, você já fez essa troca? Foi eficiente? Você sentiu que foi eficiente ou não? Você investe em títulos do Tesouro Direto? Deixa aqui para mim nos comentários. Bora já aqui para a tela do meu computador, que eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que poucas pessoas falam. Na verdade, as pessoas não sabem muito bem que existe isso, mas eu acho que é muito importante a gente falar disso. Tô com a tela aqui do computador aberta, tá um pouco borrada aí, mas daqui a pouco ela vai ficar boa, porque ela ficou boa. Beleza? Bom, tô aqui com a tela do computador aberta. Como que funciona essa tela? Aqui na tela você consegue ver os títulos disponíveis para venda, beleza? Ou seja, Tesouro Direto vendendo um título e disponível para a gente poder fazer investimento. Ótimo. E aqui nós temos os títulos e as taxas que são negociadas nesses títulos. Só que se a gente subir um pouco aqui para cima, a gente vê, ó, investir, resgatar. Tudo isso que a gente vê aqui é disponível para investimento, tá disponível para a gente investir. Quando a gente quer vender um título que já tem na nossa carteira, a gente precisa olhar o quê? Resgatar, tá certo? E aí, normalmente, geralmente, o resgate tem uma taxa maior do que a taxa de investir. Então aqui o investir tem uma taxa menor do que resgatar. Se liga só, Tesouro IPCA 2032, ó, IPCA mais 8,37. Agora vamos entrar aqui, ó, 8,37 é no resgatar, beleza? Agora vamos entrar aqui, vamos ver no investir. Tesouro IPCA 2032. IPCA mais 8,25. Então, para eu investir nesse título, eu vou ganhar agora IPCA mais 8,25. Só que para eu vender esse título, não quero, eu quero resgatar esse título. Eu vou vender por IPCA mais 8,37. Olha que interessante, você vai ver que o PU, que é o preço unitário do título, 2.926,87, esse PU é menor do que o PU que está ali no investir. Quer ver? Ó? 2.926, olha só, 2.946. Então a gente tem aqui uma diferença de mais ou menos R$20. O nome disso é spread entre compra e venda. E o Tesouro, ele faz isso para que as pessoas não ficam tradando os títulos, sabe? As pessoas não fiquem ali tradando, querendo comprar e vender e tudo mais. Não, o Tesouro, ele faz isso para fazer com que a pessoa, cara, tenha foco, tenha consistência. Por isso que ele joga um spread. Por que eu falei tudo isso? Porque, deixa eu voltar aqui para a tela. Por que eu falei tudo isso? Porque nós temos custos para vender um título. E normalmente, quando a gente pensa nesses custos, a gente pensa primeiramente no quê? No imposto de renda. Só que esse spread também é um custo. Esse spread é um custo. Se a gente for encontrar aqui a diferença, ó, 8,25 para 8,37, ó, 8,37. Volta aqui para a tela, ó, 8,37 com 8,25. A gente está falando que tem uma diferença aqui de 0,12%, 0,12%. Então, nós temos essa diferença. Então, isso aqui também é um custo. Além desse 0,12, nós temos também o imposto de renda. E aí, tudo vai depender da sua carteira de investimento, do tempo que você investiu. Normalmente, as pessoas que me abordam fazendo essa pergunta, elas falam que investiu no Tesouro IPCA 2032,
tá com uma exposição muito grande da carteira nesse título de cauda curta, né? Nesse título mais curto, e queria resgatar uma parte para colocar ou no 40 ou no 50, né? Aí a pessoa fala, pô, vale a pena fazer isso? Vamos entender primeiro os custos, né? Então vamos colocar que quando você investiu nesse título, você investiu agora, ó, 294639. Vou colocar aqui, tá? 294639. Para você sair desse título agora, você vai ter que pagar um spread de 12% mais um imposto de renda. Dependendo do prazo, eu vou colocar o maior prazo, 22,5%. 22,5%. Dependendo do prazo, você vai pagar maior alíquota, né? Tem aquele papo lá de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Mas vamos colocar que você vai ter esses custos aqui, tá? E aí você investiu nesse título, por quê? Esses custos, o imposto de renda, ele é sobre a renda. Só que tem o spread, ele é sobre o todo, tá? Não é só sobre a renda. E tem também o custo ali de 0,20 ao ano, 0,20 ao ano, que é também sobre tudo, que é a taxa de custódia da B3, tá? E aí, vamos colocar que você comprou ali por, sei lá, há um ano atrás você comprou por R$ 1.900. Logo, você está tendo um ganho aqui de 1.400. É isso? Muita coisa, né? Vamos ver. Não, é isso mesmo. Mas vamos colocar que você colocou aqui 2.300. E R$600 de lucro que você está tendo. Quanto que você vai pagar aqui no final? Bom, vamos lá. O custo dessa operação é sobre o todo. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Você vai pagar R$3,50 aqui de spread, tá? O imposto de renda é só sobre a renda. Então, você vai colocar aqui 145. E a taxa de custódia também é sobre o todo. Estou considerando um ano de investimento. Então, você vai ter esse custo de R$ 154,87, que representa quanto do seu patrimônio? 5,26%. Ou seja, o custo que você está tendo para vender representa 5,26%. Então, só faz sentido eu vender esse título se o ganho que eu vou ter no outro for maior do que isso, não é mesmo? Então, eu tenho que considerar que o ganho que eu vou ter nesses outros títulos é maior do que o ganho que eu vou ter aqui, esse prejuízo que eu vou ter ao vender esse título antecipadamente. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas não fazem esse tipo de análise. Elas olham apenas a taxa. Elas falam, cara, eu tô com muito IPCA 2032, eu tô querendo alongar mais a minha parte de renda fixa e colocar aqui com uma taxa ali do 2040, 2050. Não faz sentido eu vender uma parte, colocar? Cara, vamos fazer o cálculo. A gente precisa abrir o extrato do Tesouro e ver qual que é o custo que você vai ter, porque quando você abre o extrato do Tesouro Direto, você consegue ver aplicação por aplicação. Você consegue ver exatamente cada uma das aplicações nos dias que você fez, quantos títulos você comprou, qual PU você teve, e aí nós conseguiremos calcular exatamente o custo que você vai ter e se é vantajoso investir no outro. Essa parte é a parte mais técnica dessa análise. Agora tem uma parte que não é técnica, uma parte mais qualitativa, né? Eu decidi até gravar esse vídeo porque eu fui abordado por uma pessoa que tem até um patrimônio relevante ali, acima de R$500 mil investido, e essa pessoa tinha Tesouro Selic e Tesouro IPCA 2032, ou seja, uma sobrealocação em IPCA 2032. Só que todo o horizonte de investimento desse prospect, né, dessa pessoa que estava interessada aí na consultoria, era de longo prazo, então não fazia muito sentido. Por que ela foi em 2032? O famoso IPCA mais 8, que é o que está chamando a atenção de todo mundo. Mas ela não pensou de forma estratégica. Esse é até um ponto muito importante. Se você tem, a partir de R$100 mil investidos, você já não é mais um simples poupador, uma poupadora. Você já é um investidor, uma investidora. Você precisa pensar de forma estratégica, né? O investidor, ele constrói uma carteira, um portfólio para fazer esse dinheiro trabalhar para ele e também automaticamente fazendo novos aportes. Não é só poupar, não é só guardar dinheiro, mas agora é fazer essa carteira trabalhar para ele. E se esse é o seu caso, talvez você precise de uma consultoria de investimento. Estou entregando para você aqui agora, gratuitamente, uma reunião comigo mesmo, não é com ninguém do meu time, é comigo mesmo. Como que você faz para ter acesso a essa reunião? E ela é gratuita. Você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Vai me chamar aí no WhatsApp e lá no WhatsApp a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, eu vou fazer um filtro,
Fazendo sentido, a gente marca uma reunião online onde eu já vou dar uma segunda opinião sobre sua carteira de investimento e entender se tem alguma coisa que está ali desalinhado com seu horizonte, com seus objetivos de investimento, tá certo? Então me chama aí que eu vou ficar te esperando. A grande questão é, a gente precisa olhar a carteira como um todo, olhar todo o contexto. A gente nunca toma uma decisão sem antes fazer uma análise qualitativa e quantitativa, análise de entender ali de fato os números, ver se os números estão corretos ou não. A gente nunca vai tomar uma decisão sem antes olhar isso, a relação entre custo e oportunidade. Mas quando você está sobrealocado demais num título como IPCA 2032, talvez sim faça sentido você espalhar um pouco esse seu investimento. Até porque nós temos para 2032 o pré-fixado pagando R$ 14,59 e tem uma inflação implícita muito maior e melhor do que o IPCA+, né? Então, a gente tem aqui bastantes oportunidades e quando você foca em uma coisa só, você pode cair nesse erro aí de fazer uma estruturação errada. Então, assim, resumidamente falando, em muitos casos não vale a pena matematicamente, tá? Você trocar. Ah, Danilo, mas o título parou de ser negociado. Não se preocupa, vai pro próximo, continua a fazer os aportes no próximo título. Agora, precisa olhar todo o contexto, a carteira de investimento, para entender se você está sobrealocado. Se estiver, tem dois caminhos. Resgatar, assumir o prejuízo ali, pagar imposto e tudo mais e realocar esse valor em outros títulos, ou os novos aportes a gente fazer já nos novos títulos para poder ir rebalanceando essa carteira, tirando essa concentração excessiva do IPCA ou do pré-fixado, seja lá qual título que você tem. Então, basicamente é isso. Deixa para mim aqui nos comentários se você já passou por uma situação como essa de ter que vender um título para investir em outro, deixa para mim nos comentários. Não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui também, porque eu tenho certeza que ele vai responder dúvidas que você tenha. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.